Alta da Selic. O que muda nos seus investimentos daqui para frente, com a Selic saindo de 2% e caminhando ou sendo estimado até o final do ano em 6,5%. Para onde você deve colocar o seu dinheiro? Acabou a bolsa? Não vai ter mais oportunidade? A bolsa vai cair? É sobre isso que eu quero falar contigo nesse vídeo. Se você já investe a tua grana e está acompanhando o movimento do Banco Central, do Copom, sobre a Selic, você percebeu que ela atingiu a mínima de 2% ao ano e agora começou uma curva de alta, uma curva ascendente. O que você deve, primeiro, estar focado é entender por que o Banco Central iniciou essa alta da Selic. Esse é o ponto mais importante. Primeiro, para você saber até onde vai essa alta, ou para pelo menos entender até onde vai essa alta. E depois procurar entender também se essa alta vai realmente influenciar nos seus investimentos, que é o foco desse vídeo aqui. Está muito claro para os economistas que o Banco Central está perseguindo a inflação. Então, a inflação antes lá estava batendo aí 4%, o Banco Central estava com a taxa a 2%. A inflação, nesse momento medida pelo IPCA, está por volta de uns 8%, e aí o Banco Central levou isso para 4,25%, no exato momento que eu gravo esse vídeo, levou a Selic para 4,25%. O Banco Central, então, agora ele acompanha a inflação, mas isso tem um ponto muito importante para o investidor. É aí que você tem que focar a sua análise. O Banco Central persegue um juro real negativo. A ideia aqui não é ter uma Selic acima da inflação para derrubar a inflação com toda a força. Pelo que parece, a leitura do Banco Central é que essa inflação atual, ela é causada por um choque de oferta. E a pressão dessa inflação deve ser reduzida daqui para frente. Então é isso que o Banco Central está perseguindo, um juro real negativo. Agora, isso sim que tem um impacto relevante nos seus investimentos. Se você pegar, por exemplo, as estimativas do mercado no relatório Focus, você vai perceber, você vai ver que o mercado estima uma Selic a 6,5% para o final de 2021. Ou seja, o Banco Central continuaria perseguindo a inflação, mas atrás, abaixo da inflação. O que não está no preço, talvez, seja realmente essa inflação arrefecer ou cair ou diminuir muito mais rápido ou muito mais forte. O mercado ainda não fez essa leitura, porque apesar do núcleo ali deixar de estar pressionado, a gente ainda não teve os indicadores de inflação caindo realmente. E se você tem um juro real negativo, ou seja, a diferença entre a Selic e a inflação medida pelo IPCA, porque nesse momento você deve estar pensando assim, Gustavo, mas se eu olhar o IGPM, vai estar muito maior. Sim, mas a inflação oficial é o IPCA. Então se você olhar a diferença entre o IPCA e a Selic, você vai ter um juro real negativo de uns 4% hoje. Ok, esse juro real negativo, independente de onde você coloca seu dinheiro na renda fixa. Gustavo, eu vou colocar no Tesouro Selic. Eu vou colocar no CDB que está pagando 100% CDI. Achei um CDB que está pagando 130% do CDI, Gustavo. Olha só que maravilha. Você vai continuar tendo um juro real negativo. A diferença é que ao invés de você ter 4% em um, você vai ter 3% no outro. Não vai mudar a tua vida num prazo relativamente curto ter 130% do CDI. Ou seja, todo investidor brasileiro que economizou uma grana, juntou uma reserva de emergência e quer agora pegar essa grana e começar a multiplicar, ou seja, ter uma curva de rentabilidade acima da inflação, vai precisar tomar risco em algum momento. Vai precisar aprender estratégias para que possa colocar nos seus investimentos algo como ações, por exemplo, onde você tem a capacidade de mudar a base aplicada. Se você coloca R$1.000 numa renda fixa, um Tesouro Selic, você vai receber juros. Se você coloca R$1.000 em ações, você recebe, além dos dividendos, você tem a capacidade de multiplicar esses R$1.000. E é isso que faz a diferença. Ou seja, para o Brasil que a gente está caminhando, não importa se a gente tem uma taxa Selic de 2 ou uma taxa Selic de 6. Claro, se as coisas degringolarem e a Selic for para 14%, como era no passado recente, ok, eu faço outro vídeo e eu te explico tudo novamente. Mas de 2 para 6 não vai mudar absolutamente nada nos seus investimentos, porque eu tenho uma inflação rodando a 8%. E está muito claro que o Banco Central está perseguindo a inflação, mas de longe, atrás dela. Ou seja, ele não vai te dar munição para você conseguir aí uma rentabilidade muito maior. E você pode estar pensando, Gustavo, mas essa Selic alta não atrapalha as empresas? Atrapalha, mas de 2 para 6 não atrapalha tanto. Por quê? Porque as empresas se financiam, claro, tendo como a Selic base. Mas se você tiver uma retomada econômica, que a gente vem com o PIB, já tem casas, né, modificando para 5 e pouco, daqui a pouquinho vai ter gente falando em 6.
Se a gente vem com um PIB forte e a empregabilidade voltando, como o Caged mostrou, pode ficar tranquilo, que o lucro dessas companhias vai ser muito acima da inflação. Inclusive, lá no passado, onde nós tínhamos períodos inflacionários muito fortes, as ações foram uma das melhores oportunidades de investimento, porque elas têm a capacidade de repor a inflação. Elas têm a capacidade de lucrar mesmo nesse ambiente hostil inflacionário. Já a renda fixa não tem. A renda fixa não te dá essa possibilidade. Portanto, você tem que ficar presente para uma coisa. Essa alta da curva Selic não vai mudar nada nos seus investimentos em renda fixa. Por quê? Você já tinha um juro real negativo antes. De 2, inflação de 4. Agora você tem um juro real negativo novamente. Selic a 4, inflação a 8. O seu juro real negativo está presente. Por quê? Porque essa é a estratégia do Banco Central. Ele não vai mudar isso para você. Ora, se a inflação corrói o seu poder de compra mesmo em uma aplicação, significa que você precisa aprender a ter uma rentabilidade acima da inflação. Só que na renda fixa você não vai conseguir, não adianta ir atrás 130% do CDI, não adianta. Tá? Você vai aumentar o teu risco, você vai prender o seu dinheiro e não vai conseguir superar a inflação. Aprenda a correr risco. Aprenda a tomar o risco no mercado com ações de forma certa, segura, num passo a passo. Aí sim você tem a possibilidade, no longo prazo, multiplicar o teu dinheiro. E aí não importa onde vai estar muito a Selic, tá? Por quê? Porque a sua rentabilidade maior está vindo do mercado, está vindo das ações, está vindo de empresas com capacidade de crescimento de lucro em qualquer ambiente. É isso, espero que você tenha entendido a alta da Selic e não fique mais tão preocupado se a Selic vai a 6, 6,5 ou se não vai. Se a inflação começa a ceder muito fortemente, será que ela vai a 6,5? Ninguém sabe. E para onde ela vai, nesse momento, não vai fazer muita diferença. Tanto é que você pode verificar. A Selic está subindo e a Bolsa também está disparando. Grande abraço, investidor!